Família, todo ser humano ele carrega uma busca dentro de si. A maioria ele não sabe nomear o que busca. Busca, vai buscar em tribos, estilos de vida, performance, prazer, imagem, consumo, talvez drogas, talvez sexo. O ser humano ele tem esse buraco dentro de si desde que nasce. E essa busca ela é tão pesada para o ser humano que talvez isso leve ele muitas vezes à destruição. Pessoas se afundam nas drogas justamente por causa dessa busca. E o que é essa busca? No fim do dia, essa busca é um buraco do tamanho de Deus dentro de nós. Mas mais específico, é a busca por um sentido na vida. A maioria de nós se pega numa fase da vida perguntando: ok, até aqui eu vivi, mas eu vivi para quê? Por que eu vivo? Para que eu existo? Será que é simplesmente para criar uma família? Será que é simplesmente para trabalhar, para acumular riqueza? Qual que é o propósito dessa vida? Mas ainda assim, no fim do dia, o ser humano sente que falta algo. Mas hoje o Espírito ele está chamando a gente para sair de algo temporário para algo que é eterno. Nós somos seres eternos, amém? Eu e você fomos criados para a eternidade, não para algo momentâneo, não para algo terreno. A gente não pode governar o nosso coração pensando em coisas fugazes. Mas o único jeito de governar as nossas emoções, governar o nosso coração e tampar esse buraco que existe em nós, é pensar em eternidade. E esse é um tema muito pesado. Ontem eu estava vendo, como é que é o nome do filme? Divertidamente. Que talvez possa parecer um filme inofensivo. Quantos aqui já viram? Foi a primeira vez que eu vi. Divertidamente, filminho bonitinho. Mas, cara, se você é um adulto e se você para pensar um pouquinho naquilo ali, principalmente se você já passou dos 40, cara. 40 é a fase que você fica reflexivo, né? Aí você começa a ver ali aquelas bolinhas, a memória caindo no poço ali do esquecimento. E quando a alegria, né, o personagem cai ali naquele poço, junto com um amigo imaginário, que é o elefantinho misturado com golfinho, misturado com não sei o quê. Cara, aquilo ali começa a ficar muito triste, porque eles começam a pegar as bolinhas das memórias, e memórias tão bonitas, que antes eram guardadas no coração daquela menina, elas começam a ficar branco e preto, e começam a sumir. Memórias que antes elas faziam todo sentido, e talvez qualquer um juraria que seriam para sempre, e guiariam aquele coração para sempre, elas começam simplesmente a se esvair no tempo. A primeira palavra, o primeiro abraço dos pais, tudo isso se perdendo no tempo. Essa vida aqui ela é um sopro, então as memórias elas são mais um sopro ainda. A gente consegue guardar algumas coisas, mas outras que em outras estações eram tão especiais, em um estalar de dedos elas sumiram. Ela tinha ali, eu acho que eram 4 ilhas, né, dentro da mente dela, que era a ilha da família, a ilha da bagunça e da amizade e tal. E quando acontece ali toda a trama da história, que as memórias se perdem, a tristeza vem, toca ali na memória, enfim, é uma confusão. Ela entra numa depressão quando ela muda de cidade, que aquelas ilhas que eram passos importantes dentro da vida dela, estruturas, bases importantes na vida dela, elas começam a se ruir. Então, a ilha da família, ela começa a desmoronar. A ilha da amizade, ela está falando com a menininha que era da cidade de criação dela. Aquela amizade se vai e essa ilha também começa a desmoronar.
E toda a vida dela começa a perder o sentido, porque ela perde a identidade quando essas bases vão, ela perde o sentido de tudo, ela perde o propósito. Quantas vezes na vida eu e você julgamos que nós achamos o nosso propósito e a gente vai atrás dele, e isso dá uma alegria, dá uma energia, a gente sai da letargia por causa desse propósito que a gente acha que achou, mas de repente essa base desse propósito desmorona, porque não eram propósitos eternos. Então, o que o Senhor quer fazer comigo, com você nessa manhã? Criar propósitos eternos que não sejam abaláveis. Criar como se fossem essas ilhas estruturais que vão manter a mim e a você nessa estação, na próxima estação e na próxima até que Ele venha e durante a eternidade. Mas antes de a gente avançar, deixa eu mostrar o porquê tanta gente vive cansada, ansiosa, vazia. É porque a vida vai sendo empurrada pelos níveis de consciência. Os níveis errados de consciência. E muitos nunca chegam ao nível que realmente importa. Será que talvez esse não seja você nessa manhã, empurrando a vida? É mais uma semana, é mais um domingo, que na segunda-feira eu começo a trabalhar. Eu vou lá e faço o padrão certinho, rotina. E a rotina é boa, eu não estou falando que é ruim, mas é rotina, atrás de rotina, rotina. Quando eu vejo, fim de semana chegou. Mas talvez o seu fim de semana não seja um fim de semana alegre, porque aí você já não tem a rotina que estava tampando o vazio que estava dentro de você, porque você estava no automático. E aí o fim de semana, em vez de ser algo feliz, como é para a maioria das pessoas, se torna um retrato do vazio. Um retrato daquilo que falta desesperadamente dentro de você. Então vamos lá. Existe a consciência da sobrevivência. E o foco aqui é: eu preciso sobreviver. Os instintos básicos são comida, abrigo, segurança e reprodução. Ele é natural em fases iniciais da vida ou em contextos de risco. É a parte mais primitiva do ser humano. Eu preciso sobreviver a qualquer custo. Tem uma crise, eu preciso garantir a comida, eu preciso garantir aqui onde eu vou morar, eu preciso garantir aqui a minha perpetuação. É o mais básico. Comida, moradia, reprodução. E muitos seres humanos vivem nesse nível de consciência. A gente é treinado hoje pela sociedade para viver nisso. Por isso que toda hora tem notícias aí de catástrofe, crise, vai vir crise, isso, para que a gente não saia desse nível. Então, enquanto a gente é preso nesse nível, eu não vou dar trabalho para ninguém, eu vou ser simplesmente um robô, ou um animal, se você preferir. Nível básico. A vida vai passando. E se você está nesse nível de consciência, quando você chegar no final da vida, você vai ver que, cara, a vida foi uma fumaça que passou no estralar de um dedo e você não fez nada. E tudo que você vai falar no seu leito de morte é: tudo que eu queria é um pouco mais de tempo para fazer tudo diferente. Estou errado? Existe um risco espiritual nisso tudo. Quando a gente fica preso aqui, tudo vira urgência e Deus parece sempre algo para depois. Eu preciso garantir aqui o meu sustento, eu preciso garantir aqui a minha sobrevivência. Deus, eu vou buscar, eu sei que é importante, mas espera, eu preciso garantir aqui. Deus, te busco depois, numa próxima fase, numa próxima estação, quando eu estiver melhor. O segundo nível é o nível egoísta, ou individual. O foco dele é: eu quero ser, eu quero ter, eu quero conquistar. E outra parcela grande da população vive nisso, talvez uma parcela um pouquinho mais desperta.
Aqui já existe uma identidade sendo formada, mas ela é formada em cima de status, de imagem, de aprovação. O ser humano precisa de aprovação. A maior dor do ser humano é a rejeição. Todos nós temos algum grau de rejeição. Eu tenho um grau de rejeição, você também tem. Porque nós fomos feitos para viver uma eternidade do lado de Deus. E quando nós pecamos lá, desde o jardim, nós somos separados. E isso dentro de nós gerou uma rejeição. Eu devia estar vivendo em tal lugar com meu pai, mas eu estou vivendo aqui na terra no meio de tudo isso. E Satanás vai sempre falar, você foi rejeitado, quando você que rejeitou. Mas a gente vive com isso e aí a gente precisa da imagem para formar aquilo que realmente eu sou. Olha aqui, eu pertenço a essa tribo. Olha aqui, eu visto isso. Olha aqui, eu tenho esse carro. Me aprova. Quando a única aprovação que você precisa é a aprovação do seu Pai eterno. E qual que é o risco espiritual também dessa fase? A gente corre atrás do vento. Salomão falava, tudo é vaidade. Salomão foi o homem que teve todas as coisas. A palavra diz que Salomão foi o homem mais rico e mais poderoso que já existiu na face da terra. Ele teve acesso a bens materiais, ele teve acesso a todo o conhecimento, ele teve acesso a terras, propriedades, mulheres. E no fim de tudo isso, ele vira e fala, tudo é vaidade. E dentro do fim da loucura dele, que ele entrou por ter tudo isso e buscar outros deuses, ele começa a dizer na palavra que ele trocaria tudo isso pelo original. Essa semana eu soltei uma frase lá no trabalho que é a coisa mais real que tem. Não existe nada mais moderno do que o original. Não existe nada mais moderno do que o original. Tudo que Deus faz nessa terra, tudo que Deus tem feito conosco, é para que a gente volte ao original. E qual que é o original? Como éramos no jardim com Ele. Ali a gente tinha identidade, ali a gente tinha a aprovação dEle, ali a gente tinha a comunhão com Ele. Não existia a rejeição. Então, a gente corre atrás do vento nessa fase. O ego, ele dita o valor e nunca é suficiente. Você vai viver uma conquista e vai celebrar por talvez uma semana essa conquista. Conquistei, mas beleza, e agora? E agora? Então preciso de mais. Fui promovido, maravilhosa a festa. E agora? Porque existia uma fase do vale até chegar no pico do monte. E talvez você não tenha aproveitado essa fase do vale, a caminhada mais difícil, achando que no pico do monte você ia ser feliz finalmente. Mas a realidade não é essa. O pico do monte ele é solitário e não preenche como você achou que ia preencher. Então beleza, vamos achar um monte ainda mais alto. E de novo, eu não vou viver o processo, não vou me alegrar no processo, e vai ser vazio atrás de vazio. E depois disso vem a consciência social, coletiva. Qual que é o foco dela? Nós. Então pessoas um pouco mais evoluídas, dentro dessas fases aqui, elas começam a pensar no próximo. E isso é maravilhoso. Então, meu Deus do céu, olha ali, eu vou dar comida aos pobres, vou ajudar uma ONG, vou virar ativista de alguma coisa. E isso é bom. Só que também não completa. A gente descobre a importância dos outros, das regras, da ética, do bem comum. Mas se isso fosse tão bom, se isso fosse algo que nos completasse, não teria tanto ativista, não teria tanta gente que faz o bem com um vazio enorme dentro de si. A gente vê toda hora aí pessoas que pareciam ser tão boas e estavam dentro de um propósito, se suicidando ou entrando em depressão, porque isso simplesmente não nos completa. O ativismo ele é vazio, o pensar no próximo é bom, mas ele é um risco,
E esse risco é fazer o bem sem Deus. O ativismo sem altar, ele não vale para nada. O ativismo sem cruz, ele é um ativismo vazio, que só enche o nosso ego, só cura uma ferida superficial. E finalmente, a gente chega aqui no quarto nível de consciência, o espiritual, o reino. O foco nesse quarto nível é um encontro com Deus, é um encontro com algo ainda maior. Todo ser humano busca algo maior. E por isso que eu falei da fase dos 40 anos, porque geralmente esse nível ele acontece na fase dos 40 anos. Você já viveu tudo, você já entrou na tribo A, na tribo B, já conquistou algumas coisas, mas ainda assim há algo faltando dentro de você e você começa a procurar dentro do espiritual. Então você começa a buscar em religiões, você começa a buscar em doutrinas, você começa a buscar em filosofia. E isso é importante, e cada religião, ela tem um mérito em si mesma. Ela tem ensinamentos que vão talvez ajudar na vida, ensinamentos que talvez vão curar a sua dor momentaneamente. Todas as religiões, elas têm um pressuposto legal. Mas o que eu tenho para te dizer é que, entre todas as religiões, só uma te promete a vida eterna. Só uma religião tem um pai. Só uma religião tem um homem que morreu e ressuscitou. E hoje vive, e salva, e cura, e te preenche, e te dá uma vida eterna. O foco é Deus, o propósito é eterno. E há uma unidade de vida entre os irmãos. E aqui a gente entende alguns pontos. Nós fomos feitos para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer que vocês comam, quer que vocês bebam, quer façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Nós fomos feitos para a glória de Deus. E dentro desse quarto ponto, desse quarto nível, você precisa sair com isso aqui nessa manhã. Você foi feito para a glória de Deus. Esse é o primeiro passo para você colocar dentro da sua mente para que haja um propósito. Segundo ponto, dentro do quarto ponto, nós fomos feitos para sermos filhos. Você e eu temos um pai. Como na pregação do domingo passado, talvez você não tenha um pai ou não tenha tido o melhor pai. Mas você tem um pai que é eterno. Um pai que te ama. E lá em 1 João 3,1 está escrito: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Você é filho. E isso devia alegrar o seu coração. Todas as manhãs, eu tenho um bom pai que se importa. E se eu tenho um bom pai, nós fomos feitos para servir em amor, como Ele nos serve. Porque Ele é um pai de amor. Então, em Gálatas 5,14 está escrito: pois toda a lei se cumpre em um só mandamento: ame ao seu próximo como a você mesmo. Então aqui começa a entrar o senso de que a vida não é só por mim, mas a vida também é pelo meu próximo. E não por um ativismo, e não simplesmente para dar esmola, não. Como que eu amo o meu próximo? Entregando para ele a vida eterna que eu também recebi. Entregando para ele o mesmo Deus que me curou. Entregando para ele o mesmo Deus que me deu sentido na vida. Isso é amar o próximo como a mim mesmo. Outro ponto: eu e você fomos chamados para fazer discípulos. Se você encontrou esse propósito que te enche, ele só vai fazer sentido realmente se você multiplicar. O cristianismo é isso, é dividir para multiplicar. Quando eu multiplico, quando eu divido, há uma multiplicação tão grande. Outras pessoas se salvam, famílias são feitas.
E o reino de Deus é implantado nessa terra. Eu e você fomos chamados para sermos embaixadores do reino de Deus nessa terra. Se você não sabia quem você era, agora você sabe. Você é o embaixador do Senhor nessa terra. Se você não tinha um propósito, agora você tem. Você foi chamado para implantar um reino que é eterno. Você foi chamado para curar os enfermos, para libertar os cativos, para restaurar as cidades que estão em ruínas. Você foi chamado a dar alegria àqueles que choram. Isso é o seu propósito, porque o Senhor te ungiu para isso. Existe um fruto espiritual dentro dessa fase, que é a paz, que não depende de circunstância. Será que você tem andado, rodado, sem ter uma paz? Será que ao pôr do sol existe ainda uma falta de paz e uma ansiedade que chacoalha dentro de você? Pessoas em depressão, ao pôr do sol, sentem uma tristeza muito maior do que em qualquer outra fase do dia. Por quê? Ao pôr do sol é a fase que há mais questionamentos dentro de nós, onde toda a correria do dia já passou, e ali tudo começa a se aquietar. A sua alma também começa a se aquietar ao pôr do sol. Então, quando a nossa alma aquieta, os questionamentos eles sobem. E aí sim vem: cadê o meu propósito? O que eu estou fazendo aqui? E a tristeza nos abate. Como você tem sentido ao pôr do sol? Quando alguém não chega na consciência espiritual, aparecem sintomas como vazio, como a apatia, como a ansiedade, a procrastinação, as comparações e as compensações. Quando eu tenho um buraco dentro de mim, eu preciso compensar esse buraco. Quando eu tenho uma falta de paz, eu preciso me encher de algo que me anestesie. E nessa hora, talvez você vá usar a bebida, vai ao pôr do sol ali, acalmar, se anestesiar, tomando um gorozinho no fim do dia. Poxa, fiquei de boa, vou encher a cara. A paz. Uma paz que dura pouco tempo. E logo depois, os problemas pioram, e talvez o que te traga paz traga um buraco maior ainda. É apenas uma armadilha. Todo excesso revela uma falta. E aí a falta de foco e a sensação de minha vida não faz diferença começa a trazer um buraco que talvez termine em morte. E o que eu faço nessa hora? E quem eu chamo nessa hora? Mas hoje o Senhor, Ele está aqui, te tirando do piloto automático, para te colocar no meio de uma aventura junto com Ele. O Senhor te tira do piloto automático para viver uma história com Ele nessa terra. O Senhor tira você do automático para montar uma história nessa terra de vitória junto com Ele. Sai do automático nessa manhã. Sai da anestesia, sai da apatia. Existe uma vitória para ser vivida nessa terra. Existe uma história para ser vivida nessa terra com o Senhor. Existe algo muito poderoso para a gente viver como todos os heróis da Bíblia viveram com o Senhor. A vida nessa terra é cheia de emoções. A vida nessa terra é cheia de alegria e de propósito. A palavra fala, Paulo falava, não atentando nas coisas que se veem e são temporárias, mas nas coisas que não se veem, que são eternas, eu prossigo. E diz também, buscai as coisas do alto, porque Cristo é a vossa vida. Ou, ainda por cima, tudo considero como perda para ganhar a Cristo. Prossigo para o alvo. Se não é eterno, não me governa. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Então o filtro para a nossa vida nessa manhã é: o que eu estou fazendo agora é eterno?
O que eu estou fazendo e gerando agora? Eu estou gerando para o quê? Para a eternidade? Ou será que eu estou gerando agora para um prazer fugaz? Ou será que eu estou gerando agora apenas para alimentar o meu ego? Será que eu estou gerando agora simplesmente para ser aprovado por alguém? Será que eu estou comprando algo agora simplesmente para entrar numa tribo, para ser aceito? O que tem sido eterno na sua vida que você tem conquistado? Se você tem conquistado coisas que não são eternas, você tem corrido atrás do vento. O que é eterno? Salvar vidas é eterno. A única coisa que você vai levar para o céu são almas. Nada que você conquiste nessa terra vai ser levado. Você não é um faraó que vai ser enterrado junto com o seu tesouro para entrar na próxima estação com seu ouro, com a sua prata, com seus cavalos. Você não é. Você era pó e do pó você vai voltar. E a única coisa que vai sobrar é a sua alma e a alma de quem você pregou a Cristo nessa terra. Se não é eterno, não me governa. Se não é eterno o que está te governando, você precisa abrir mão hoje disso. Senão esse buraco nunca vai sair dentro de você. Se não é eterno, vai passar como se fosse aquelas memórias que eu falei do filme. E cada vez que cada memória passar, vai ser uma dor profunda no seu coração. Se você vive para o seu filho, para a sua filha, saiba que isso não é eterno. Tem pais que vivem para os filhos. Eu tenho uma notícia para você. Um dia o seu filho vai casar e ele vai escolher outra pessoa que não é você. E a única coisa que vai sobrar é você e o seu marido, você e a sua mulher. E você passou uma vida inteira focando no seu filho. Que vai dar, legal mãe, pai, fui, obrigado por toda a criação até aqui. E isso é bom, isso é de Deus. Mas se você viveu por isso, você vai passar por uma dor gigante. Você vai ter que ir para uma terapia, você vai ser rejeitado. Isso não é eterno. Crie seus filhos para a eternidade. Crie seus filhos para a glória do Senhor. Crie seus filhos para que eles sejam salvos. Crie seus filhos para que eles vivam na eternidade com você. Mas não crie seus filhos para que eles passem eternamente a vida dentro da sua casa. Você vai se surpreender. Crie seus filhos para Deus, porque eles são dele. Se você vive para o seu trabalho, se você deu tudo para o seu trabalho, se você foi o melhor funcionário, se você fez inovação, se você, fez a empresa crescer, eu tenho outra notícia para você. Um dia você vai ser descartável e tudo que você fez vai ser lembrado apenas com um parabéns. Não é eterno. Não é eterno. E eu não estou falando que você não tem que ser o melhor, não tem que trabalhar, não tem que inovar, não tem que cuidar dos seus filhos, não é nada disso. Mas o seu coração não pode estar nessas coisas. O seu chamado não foi chamado para trabalhar, não é um chamado para fazer história no trabalho. Você pode fazer, mas para dar glória para Deus. O seu chamado é para ganhar vidas para o Senhor. O seu chamado é para estabelecer o reino dos céus na terra. O seu chamado é um chamado eterno. Sabe qual é o maior chamado que você tem? Conhecer Jesus. Segunda Coríntios 4, 16 a 18 está escrito: por isso não desanimamos. Embora exteriormente nos desgastamos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna que pesa. Uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos naquilo que se vê. Não fixamos os olhos naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O mundo diz, tenha mais. O Evangelho vai dizer, permaneça em Cristo. E a verdade
se a sua alegria depende do que é medido, o saldo, o aplauso, as curtidas, ele vai ser instável. Só é eterno o que tem peso de glória. O seu saldo tem peso de glória. As suas curtidas, elas te dão glória. Reorganize os seus amores. Os seus tesouros, eles estão no céu. Eu sempre brinco. Cara, eu não estou aqui para fazer tesouro nessa terra, mas eu estou fazendo bitcoins celestiais, que ninguém pode tomar. Bitcoins que o governo não vai roubar. Bitcoins que o mundo não pega. Bitcoins que a velhice, que não se corroem. Bitcoins que vão durar para a eternidade. Bitcoins celestiais. Reorganize então os seus amores. O céu em primeiro lugar. A identidade é formada através do seu propósito. E vice-versa. Quando você tem um propósito também, cria identidade, identidade cria propósito, eles andam juntos. Quem que eu quero conquistar ser? E para quem? E quem Cristo me fez ser? Filipenses 3, 7 a 9 está escrito: contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser considerado nele. Não tenho mais a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Paulo, ele tinha currículo, ele tinha status, ele tinha dinheiro, ele tinha história. E ele chamou tudo isso que ele tinha de esterco. E por quê? Porque ele viu algo ainda mais superior. Ele teve um encontro com algo que marcou a vida dele e definiu um propósito. Paulo buscava veementemente um propósito. Ele era um fariseu que perseguia cristãos e ele era bom no que fazia. E ele achava que ele fazia isso por causa de Deus. De uma forma honesta. Mas a caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus. E ele fala: quem és tu? Daí, essa luz que encontra ele fala: eu sou o Jesus a quem tu persegues. E agora convém que você sofra por mim. Para que você ache algo ainda maior. E daquele dia em diante, Paulo encontrou um propósito tão grande que ele foi arrebatado ao terceiro céus. Ele viu coisas que outras pessoas não viram. Ele escreveu cartas e cartas e cartas que formaram o Novo Testamento. Paulo marcou o Evangelho, Paulo marcou a história de Deus na terra. Como eu e você podemos fazer se a gente tiver um encontro verdadeiro com o Senhor. Um encontro verdadeiro com Jesus redefine o nosso propósito. Então busca. À medida do vazio que você tem dentro de você, busca no tanto que esse vazio cresce, no tanto que esse vazio te dói. Porque você vai buscar e você vai encontrar. É simples desse jeito. Se eu buscar o Senhor, eu vou encontrar. Existia um paralítico ali no poço de Betesda, e ele buscava a cura dele por 38 anos. E ali funcionava da seguinte maneira: o primeiro que caísse na água, quando o anjo tocasse a água, movimentasse a água, ia ser curado. Consegue desligar esse ar-condicionado aqui, Arthur, por favor? A hora que a água fosse mexida, quem caísse primeiro dentro dela era curado. Só que um dia Jesus invade aquele lugar, porque ele tinha encontrado alguém que tinha fé, talvez não fé nele,
porque aquilo ali era um poço pagão, mas ele encontrou alguém que buscava, alguém que estava procurando preencher um vazio, um propósito. E ele encontra esse homem que nunca conseguia chegar a tempo quando o anjo balançasse a água, e fala: e aí, homem, o que você está fazendo aqui? Então, quando essa água aqui é mexida, tal, a cura, se eu cair primeiro eu vou ser curado. Há quanto tempo você está aqui? 38 anos. Então, há 38 anos, muito antes de Jesus vir para a terra, aquele homem já estava ali. Mas bastou a fé e a procura daquele homem para que Jesus pudesse encontrar ele. Então, você quer cura, você nunca consegue ser curado, os outros vão na sua frente, mas vem aqui, pega aí o seu leito, levanta e anda. Aquele encontro com Jesus fez a vida desse homem mudar, fez ele sair de uma letargia, fez ele sair daquele lugar de 38 anos para uma nova vida. Isso é comparado ao nosso propósito. A gente pode buscar uma vida inteira, mas quando eu encontrar Jesus, o ponto que eu estava parado por 38 anos vai ser só o início da história. Uma nova história começa, um novo propósito começa. Quando Cristo é a nossa vida, o resto volta para o lugar. Eu não vivo para provar o meu valor, eu vivo a partir do valor que eu recebi em Cristo. Essa tem que ser a frase que você vai estampar no seu coração. Você vive através do valor que Cristo te deu, do amor dele, e morrer numa cruz para te salvar. Agenda pessoal para obras, preparada pelo Pai, é o que Ele tem para mim e para você nessa manhã. Existe uma agenda para a gente. Está escrito lá em Efésios 2:10, porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus nos preparou previamente para que andássemos nela. Você não é um acidente bem-sucedido. Quando a gente não acha o nosso propósito e vive simplesmente andando aí num flow, a gente começa a pensar: talvez eu fui um acidente bem-sucedido. Você e eu não somos um acidente bem-sucedido. O Senhor nos escolheu para estar aqui hoje. O Senhor nos escolheu para viver uma vida com Ele hoje. O Senhor nos escolheu para que a gente tenha propósitos e propósitos eternos. Propósito bíblico, ele é igual a glorificar a Deus, mais amar pessoas, mais fazer discípulos. Esse é o seu e o meu propósito nessa manhã. Glorificar a Deus, amar pessoas, fazer discípulos. O seu chamado, ele não começa um dia, ele já existe desde a eternidade. Muito antes do ventre da sua mãe, o Senhor sonhou comigo e com você. Muito antes do ventre da sua mãe, Ele nos deu um propósito. Muito antes do ventre da sua mãe, Ele te chamou de profeta para as nações. Existe um povo para você profetizar. Existe um povo esperando você. Existem pessoas que só você pode tocar, porque só você teve a história que teve até aqui. Então essa história que você teve vai te capacitar, vai te dar autoridade para tocar pessoas que passaram pela mesma dor, pela mesma rejeição, pelo mesmo trauma, que hoje você é curado no Senhor, você vai curar também. Disponibilidade é a linguagem de quem entendeu o propósito. Então, se você entendeu o propósito, a pergunta é: você vai estar disponível para avançar nele? E eu já disse que o Senhor tem um propósito para mim e para você. Quanto você está disponível de deixar tudo para trás e avançar no propósito que o Senhor tem? Por mais difícil que seja, o Senhor procura mártires nessa terra. E como eu já falei um monte de vezes, mártires são pessoas que tiveram uma experiência tão profunda com o Senhor, que não conseguem mais viver, não conseguem mais falar de outra coisa, a não ser a experiência que viveram. E dentro dessa experiência nada mais importa, tudo começa a ser esterco, como Paulo falou. Você vai trabalhar, mas vai trabalhar por um propósito, para poder ter renda o suficiente para viver o propósito que Deus chamou você para ter.
renda o suficiente para criar uma família para o Senhor. Você vai ter um propósito muito maior do que qualquer coisa que você possa achar nessa terra. Se você for comprar um carro, você vai comprar um carro pensando na glória do Senhor. Se você for comprar uma casa, você vai comprar uma casa pensando: quantas pessoas eu posso botar aqui dentro para pregar a palavra? Quantas pessoas eu posso botar aqui dentro para ter um momento de comunhão onde vai ter cura? Todas as coisas que vão ter na sua vida, elas vão exaltar o nome do Senhor. E elas vão ser por propósito. Existe uma urgência no coração do homem, uma urgência por um acúmulo inútil. A vida que deixa pegadas na eternidade, ela é uma vida com uma urgência eterna. E existe uma urgência eterna. Existem todos os dias pessoas caindo num abismo eterno, que Deus já determinou que talvez você seja a única pessoa que vai poder falar para ela sobre Jesus. E todos os dias, esse batalhão de pessoas que cai nesse abismo aumenta e aumenta e aumenta. Então, nessa manhã, eu e você precisamos mudar essa história. Do mesmo jeito que existe um exército caindo num poço, pode ser criado um exército indo para o céu. Um exército que se multiplica. Um exército eterno. Lucas 12, 16 a 21 está escrito: contou-lhes então uma parábola. A terra de certo o homem rico produziu muito. E ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Assim disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim, é como aquele que acumula tesouros para si, mas não é o rico em relação a Deus. O que adianta acumular coisa nessa terra? A palavra te chama de insensato, porque essa noite o Senhor pode te chamar. Não. Essa noite, enquanto você dorme, o Senhor pode te chamar, você pode não acordar. E o que adiantou todo o tempo perdido, acumulando e acumulando e acumulando, enquanto você podia estar acumulando coisas eternas? Você não controla a sua respiração, você nem sabe fazer isso. Se o Senhor falar: chegou o seu tempo, e aí? O que adiantou tudo que você acumulou? Insensato. O rico insensato acumulou para si e perdeu a alma. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta ganhar todos os prêmios e perder sua alma? O que adianta ganhar todos os aplausos da sociedade e perder a sua alma eternamente? O que adianta todos os elogios? O que adianta todos os likes? O que adianta todas as mulheres? O que adianta todo o status? Em um soprar, acabou o que você levou. Uma coisa que é verdade: daqui a 100 anos, muito provavelmente nenhum de nós vai estar aqui. Daqui a 100 anos, talvez a sua família não saiba nem quem você foi e nem o seu nome. Do que adianta? Você achou que ia escrever um legado, mas as próximas gerações não estão nem aí para o seu legado. Então escolha escrever um legado eterno. A vida ela é curta demais para ser gasta no que queima no fogo. E a palavra diz que todas as nossas obras vão ser jogadas no fogo. Vão ter obras que vão ser como palha, como feno, e elas simplesmente vão desaparecer.
Mas existem obras que vão ser como metais preciosos, pedras preciosas, que vão durar por uma eternidade e que vão virar bitcoins celestiais. Então, o que é que você está plantando? Hoje, escolhe romper com a letargia e volta a correr pelo que Cristo te chamou. Hoje eu escolho romper com a letargia e hoje eu volto a romper pelo que Cristo me chamou. Fecha seus olhos, curva sua cabeça. Essa palavra é simples desse jeito, mas ela é um retorno ao que interessa. Ela é um retorno aos propósitos eternos. Ela é um retorno ao original. Ela é um retorno aos bens que são eternos. Você é o maior bem que o Senhor tem nessa terra. E você tem uma alma que é eterna. O que você está fazendo com ela? Enquanto a gente faz mais um tempo de adoração, eu quero que você busque no mais profundo do seu coração qual é o seu propósito, qual é o entendimento que você tem de propósito, o quanto você tem buscado em conhecer Jesus, porque a vida nessa terra é isso, conhecermos Ele. E à medida que a gente vai conhecendo Ele vai sendo formado em nós. Um Jesus maduro vai sendo formado em nós a cada dia, a cada busca. E quanto mais esse Jesus vai sendo formado em nós, mais o senso de propósito vai sendo transformado. Quanto mais esse Jesus maduro é formado em nós, mais esse propósito vai sendo exercido nessa terra. Quanto mais esse propósito vai sendo exercido nessa terra, mais esse buraco no fim de tarde vai sendo extinguido da sua vida. E ele vai sendo trocado por uma alegria que não se dissipa na segunda-feira, que não se dissipa no final de semana, mas uma alegria estável e prolongada. Uma alegria que não precisa de remédios, uma alegria que não precisa de aditivos, uma alegria que não precisa de aprovação. Uma alegria duradoura e eterna. Tira os seus olhos daquilo que passa e fixa esses mesmos olhos naquilo que permanece, de geração em geração até a eternidade. O que eu quero nessa vida é conhecer Jesus. Conhecer Jesus. Em troca do amor eu faria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha e gasta o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Cristo é o centro, Cristo é a identidade, Ele é propósito, Ele é a nossa missão. Hoje o Espírito Santo, Ele te chama da apatia para a consagração, da ansiedade para a fé, da resistência para a obediência. Existe um propósito eterno que só você pode cumprir. Existe um vazio eterno que só esse propósito pode preencher dentro de você.
Existe um Jesus a ser revelado a você. Existe um Jesus que traz alegria eterna. Existe um Jesus que quando você o encontra, você é achado nele. Dia após dia, dia após dia, Ele é a sua alegria ao acordar e Ele é a sua paz ao dormir. Tirou do jardim. Não há nada mais original, não há nada mais moderno, não há nada mais especial do que voltar ao começo, do que voltar para o jardim, do que voltar para a comunhão com o Senhor, onde Ele estabeleceu todas as coisas, onde Ele falou para o homem: domine sobre todas as coisas, dê ordem sobre todas as coisas, viva um propósito nessa terra, cresça, multiplique. Se merece o amor, se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Enquanto você adora, abre o seu coração e numa oração totalmente pessoal fala: Jesus, quero te conhecer. Jesus, quero conhecer o que ainda não conheço de você. Jesus, eu quero te conhecer do jeito que a palavra diz que você é. Jesus, eu quero mais. Jesus, eu quero que você me preencha de um jeito que tudo, como Paulo disse, vire esterco. Vai se colocando de pé para adorar. O amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Coloca a mão no seu peito e ainda de olhos fechados, eu vou orar. Pai, que em nome de Jesus, se existem buracos ainda dentro de nós, se existe ainda um vazio dentro de nós, por menor que ele seja, que nessa manhã o Senhor venha ao encontro de cada um de nós, que nessa manhã os propósitos voltem a aflorar dentro de nós, que aquele que ainda não conhece o seu propósito tenha um encontro como Paulo teve contigo, tenha um encontro tão poderoso que não consiga mais pensar em outra coisa a não ser Jesus, 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 e que toda tristeza, toda apatia, toda letargia comece a cair por terra nesse momento, toda infelicidade, toda depressão seja trocada nesse momento por uma alegria que talvez a gente nem saiba de onde venha, mas Senhor, o Senhor o sabe, porque o Senhor é o dono de toda alegria, de tudo que é luz. O Senhor nos preenche violentamente nessa manhã, o Senhor reaviva propósitos violentamente nessa manhã. O Senhor dá novos propósitos nessa casa, o Senhor dá uma energia nova para que nós possamos correr, Existe uma caminhada, existe uma maratona, que não interessa como você começa, mas interessa como você termina. E o Senhor nos convida para terminar da maneira mais excelente, que é cumprindo o nosso propósito, que é cumprindo a nossa missão, guardando a fé, para que chegando aquele dia, estando na presença do Senhor, a gente possa ouvir: servo bom e fiel, você foi aprovado, entra e descansa
na felicidade do seu Senhor, eternamente. Essa é a nossa busca, é por essa aprovação que nós andamos nessa terra. Não mais a aprovação de homens, não mais a aprovação da sociedade, mas a aprovação do único que interessa, Jesus. Não mais dia após dia, vivendo no automático, mas para que cada dia seja especial em si mesmo, para que cada dia uma nova parte de Jesus seja conhecida por mim e por você. Porque Jesus é como um oceano, a palavra é como um oceano, o reino de Deus é como um oceano, onde você pode mergulhar, mergulhar e mergulhar, e não existe um ser humano nessa terra que já tenha chegado ao fundo. Quanto mais você mergulha, mais ele se revela. Quanto mais você mergulha, mais tesouros, novos tesouros vão sendo encontrados. Novos propósitos vão sendo encontrados. E com novos propósitos, novas alegrias. Então nessa manhã seja achado em Jesus. Que retorne sobre nós a alegria do propósito do Senhor. Que retorne sobre nós a alegria da simplicidade, do conhecer a Jesus. Que dentro do propósito, o Senhor reavive os dons em nós. Que haja dom de cura. Que nós sejamos aqueles que o Senhor ungiu para libertar o cativo, para apregoar o dia do Senhor, para curar, para dar uma coroa de alegria àqueles que choram, um óleo de alegria. Você e eu somos a alegria daquele que chora, tanto aqui dentro quanto lá fora. A última vez para a gente terminar. Yeshua, Jesus, vai ser o único nome que vai ecoar no nosso coração. Tudo que eu for fazer e o filtro que eu vou colocar, se é eterno ou não é eterno, o nome Jesus, o nome Yeshua, vai ser essa peneira. A promessa do Senhor para mim e para você é que de dentro de nós fluirão rios de águas vivas, rios de águas vivas. Fluirá a vida de mim e de você para o próximo. Fluirá uma vida eterna de mim e de você, porque há um rio que flui do trono do Senhor, e desse rio, aonde ele passa, tudo que toca esse rio começa a ter vida. A árvore cortada começa a ter vida novamente, começa a crescer. Onde as suas raízes tocarem nesse rio, há esperança para a árvore cortada, ao cheiro das águas, ao cheiro dessas águas que vai fluir de mim dentro de você. Vida vai ser criada para aqueles que pensaram que não há mais vida. Deixa teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar, até me consumir. Pra fora, vem queimar em mim, de dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim, de dentro pra fora, até me consumir.
Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Levanta a sua mão. Pai, que no nome de Jesus, nessa semana nós possamos encontrar propósitos eternos, que tudo aquilo, Senhor, que nos separava, tudo aquilo que é eternamente inútil, tudo aquilo que só funciona nessa terra, Pai, seja trocado por algo celestial, seja trocado por propósitos eternos, no nome de Jesus. Que essa seja uma semana abençoada de vitórias, que nós possamos viver esse final de fim de semana na Tua presença, junto com as nossas famílias, no nome de Jesus. Amém. Vai na paz. Glória a Deus.